para os demais entrarem. Quando assim que você terminar, você me fala, tá? Sim. Menina, eu tô estranhando, o Nicolas não tá aqui ainda. Tia, faltou luz aqui pra mim. Aí voltou agora. Ah, Aí eu entrei. tá explicado. Porque quando eu entro aqui, a primeira pessoa que já tá aqui a postos. Nicolas, tua aula, Nicolas. Tua aula. Nicolas, bom dia. Nicolas. Se você já estiver assistindo a aula, essa atividade que está no quadro é para você copiar no seu caderno para responder. Lenara, você me mandou a prova? Eita. Você não recebeu, não? Não. Eu vou lhe mandar. Mande direto para mim, porque eu já estou baixando as provas para corrigir. Eu quero colocar essas notas até na próxima semana, terça-feira no máximo. Então, assim que você puder, me mande. Vou até olhar aqui quais foram os que eu já recebi na plataforma mesmo. Pronto? Sim. Terminou? Ó, vamos voltar aqui. Isso aqui eu acho que próclise, mesóclise e ênclise já ficou claro quando é que eu faço esse uso, né? Quais são as posições do pronome em relação ao verbo quando eu falo de próclise, mesóclise e ênclise, certo? Próclise vem antes do verbo, mesóclise no meio, ênclise vem depois. E aí a gente vai só, aqui eu coloquei, né?
Isso daqui, ó, eu quero chamar a atenção principalmente para esse daqui. Com o verbo no infinitivo pessoal regido pela preposição a. Isso daqui aparece demais nas questões. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Havendo fator de próclise. Aqui, peraí. Mesóclise. Essa mesóclise, ela é bem marcada. E além de ser bem marcada, ela é pouco usada. Pouco usada mesmo. Como eu falei para vocês na aula passada, vocês vão ter mais acesso em relação aos clássicos, né? Os clássicos da literatura. E quando eles falam assim, dificilmente a gente vai pedir uma questão como essa em prova, mas se pedir, mesóclise, ele é bem marcado, né? Ele está bem no meio do verbo. Então, não tem como você errar a classificação, por exemplo. Aí ele coloca aqui que só poderá ocorrer com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que não haja algum fator de próclise, desde que não apareça já a próclise anteriormente. Então, mesóclise, você precisa reconhecer, mas ela não é usual. Então, ela fica mais tranquila. Caso o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo venha precedido por pronome pessoal, que são os pronomes que marcam a fala, o discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, ou de alguma palavra que exija a próclise, esta será de rigor. Eles me, de rigor é que é obrigatório. Eles me convidarão, olha aqui o pronome pessoal na frente, ó. Eles me convidarão para a festividade de estreia. Ou não me convidarão, nunca vai iniciar. Nunca vai iniciar. Certo? Certo, Linara? Nicolas, tá tudo bem, Nicolas? Tá funcionando direitinho aí a internet? Sim. Rubem também já tá aqui. O dele, ele pediu para ser aceito, mas caiu. Tá aqui. Bom dia, Rubem. Então, aqui, ó. Nessa colocação pronominal aqui, se tiver a ocorrência do pronome pessoal do caso reto, logo em seguida ele aparece. Não me convidarão, sempre te convidaria, eu te convidaria para viajar comigo, caso fosse possível. E agora, peraí, deixa eu apagar aqui. Colocação dos pronomes oblíquos átonos nas locuções verbais. Aí eu pergunto a vocês, quais são e o que são os pronomes oblíquos átonos ou tônicos? Vocês lembram disso? O que é átono e o que é tônico? Sim. O que é Hiato, né? Não, átono e tônico. Átono é pronúncia fraca, tônico é pronúncia forte. Aí ele coloca assim, ó, com locuções, que são as locuções verbais, que é o verbo auxiliar mais o verbo principal, em que o verbo principal ocorre no infinitivo. O infinitivo é o verbo segundo a sua conjugação, terminado em AR, ER ou IR. Tia, Oi, a Dani tá com problema na internet. não entendi, amor. A Dani está com problema na internet. E agora? A aula vai ficar gravada, vai ser colocada. Até sexta-feira a gente coloca todas as aulas na plataforma do YouTube. Ela assiste a aula por lá. Só quero que faça essa atividade que eu coloquei aí bem no início, para saber mais ou menos como é que está o nível de vocês em relação a essas atividades, tá?
Então, ó, o verbo no infinitivo é o verbo segundo a terminação da sua conjugação, terminado em AR, ER e R. Ou no gerúndio, o gerúndio NDO, fazendo, dizendo, comendo, dormindo. Aí ele diz o seguinte: com locuções em que o verbo principal ocorre no infinitivo ou no gerúndio, se a locução verbal não vier precedida de um fator de próclise, se o pronome não aparecer antes. Então, aqui, ó, uma observação importante. Eu preciso aprender todos os usos de próclise, porque ele vai excluir o restante. O pronome átono, que é o pronome fraco, poderá ficar depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Devo-lhe cantar uma música. Devo cantar-lhe uma música. Estava-lhe dizendo a verdade. Estava dizendo-lhe a verdade. Olha aqui os verbos, ó. Cadê aqui, ó? Cantar, no infinitivo. Cantar, dizendo. Olha o que ele está falando aqui, ó. Se a locução verbal devo cantar. Ai, ai. Que foi? Nada, não. Que foi, Nicolas? Nada, não. É que eu tô saindo de você falando esses nomes aí, rapaz. Eu não consigo falar esses nomes aí, não. É porque é para ficar enjoado, para vocês não esquecerem. Toda vez que eu falar de gerúndio, vocês não esquecem mais. Gerúndio. Nas reuniões que a gente assiste, a grande maioria tem isso, ó. Vamos estar fazendo. Só que ela não fala assim, né? Vamos estar fazendo, vamos estar repassando, que é justamente esse gerúndio exacerbado que a gente usa sem necessidade. Estaremos entregando ou entregaremos a vocês, não precisa usar o gerúndio. Aí as pessoas que são de São Paulo, Rio de Janeiro, eles puxam mais na fala e fica justamente desse jeito. Olha aqui, ó. Se a locução verbal devo cantar, aqui é uma locução verbal, verbo auxiliar mais o verbo principal. Se a locução verbal não vier precedida é antecedida de um fator de próclise, o pronome átono poderá ficar depois do verbo auxiliar. Olha aqui, ó. Devo lhe cantar uma música. Ou depois do verbo principal. Qual é a informação importante? Tanto faz eu colocar depois do verbo auxiliar ou do verbo principal, esse uso do pronome vai estar correto. Então, vocês só podem observar o seguinte: tenho locução verbal, eu boto depois ou eu boto no meio. Locução verbal, eu boto depois ou eu boto no meio e esse pronome vai estar correto. Olha aqui, ó. Devo-lhe cantar. O devo aqui, ó, é uma locução verbal. Apareceu aqui no meio, entre os dois verbos, tá correto. Ou depois do verbo principal, também vai estar correto. Eu só tenho que lembrar que o verbo precisa estar no infinitivo. Aqui, ó. Cantar, segundo a sua conjugação verbal, terminada em AR. No caso do primeiro, no caso do gerúndio, que é esse daqui, ó, gerúndio, estava-lhe dizendo, tá correto, ó, entre um e outro, ou depois do último aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem, meus amores? Nicolas, ok? Ruben? Ok. Lenara? Fico morta de angustiada de saber que a Dani não está assistindo a aula. Mas... E na letra B, havendo fator de próclise, o pronome átono ficará antes do verbo auxiliar ou depois do principal. Ó, se houver fator de próclise, ó, não lhe devo dizer a verdade. Tá vendo que ele não aparece no meio, ó? Aqui ele não vai ser colocado no meio. Ou ele coloca antes ou ele coloca depois. Não lhe devo dizer a verdade. Não devo dizer-lhe a verdade.
Todos eles estão sendo usados aqui, ó, o fator do infinitivo e o fator do gerúndio. Ou eu boto antes ou eu boto depois. Não entra no meio como na colocação anterior. Havendo fator de próclise, o pronome átono, que é esse daqui, ó, o li, o pronome átono ficará antes do verbo auxiliar ou depois do principal, ó. Verbo auxiliar, e esse aqui é o verbo principal. Ou ele aparece antes na locução verbal, ou ele aparece depois, nunca no meio, nesse caso. Espera aí. Nicolas e Rubens, vocês copiaram as questões do início da aula? Não, né? Não, Rubens. Deixa eu colocar aqui, eu dou 2 minutinhos para que vocês copiem. Espera aí. Tá aqui, ó. Bora lá. 2 minutinhos, Nicolas. Deixa eu tirar só essas setinhas vermelhas que estão aqui. A Lenara já copiou. Lenara, você passa para Dani, por favor. Pronto? Minha gente, minha barriga. Não dá para vocês ouvirem minha barriga não daqui. Tá demais essas criaturinhas. Já estou cheia de verme. Pronto?
que eu não sei nem o que é isso. Ah, tá. Tá bom. Não quero nem rir. Lembra quando foi que tomou remédio de verme pela última vez? Pronto, o Rubem terminou. Foi. Nicolas terminou? Tô terminando. Tá. Se fosse assim, eu já tentar minha barriga aqui só tem verme, não é outra coisa não. Mas eu. Vai falar. Quem é que tá falando? É tua tia, né? Assim, Pronto, Nicolas? brigando aqui com meu irmão. Lenara, ok. Calma aí, minha senhora, tá fechado. Oh. Ah, Tô. Lenara, eu vou te marcando aos poucos lá nos ziguezinhos de português, tá? À medida que eles Ok. forem aparecendo aqui para mim, dos que eu sigo, aí eu vou repassando para você. São bem interessantes, são coisas que são corriqueiras e aparecem dúvidas o tempo inteiro. E aí eu gosto muito de seguir. minha senhora tá fechado, que calma. Hum. 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 Calma aí. Você quer para responder? Hoje é? Ainda? Você vai responder logo depois da aula. Na próxima aula, a gente já vai direto para essa correçãozinha aqui. Que a gente faz a revisão. Vocês não têm aula segunda, não tem aula quinta, nem tem aula segunda, né? Graças a Deus. Pense na folga. Ora não. Pronto? A calma tá Quinta-feira é fechado. feriado de quê? Dia do professor, Flo, Aí é. né? Na verdade, Lenara, aqui em Teresina não está tendo aula hoje. O sindicato entrou num acordo, né, com as escolas e eles Por que você não foi dar aula hoje? porque hoje eu estou à disposição do SESC, que é em Campo Maior, não é aqui em Teresina. Aí Campo Maior não aderiu, porque a ideia aqui em Teresina eles tiveram folga sábado, domingo, segunda e terça. Hoje não está tendo aula em nenhuma escola aqui. Mas quando a gente Aí, a tia deveria estar em Parnaíba. Mas aí, quando a gente conversou com a coordenação manteve o feriado na quinta-feira. Então, vocês não terão aula. Poderiam estar de folga hoje também, mas não terão aula. Hoje vão ter aula só na quinta, aí não vão ter aula na quinta-feira. Aqui em Teresina Segunda. ficou feriado prolongado. Aí na próxima segunda-feira, aqui em Teresina não é feriado na próxima segunda-feira, porque esse Feriado que mesmo? feriado já foi antecipado em maio. E Campo Maior não aderiu. Feriado que mesmo? Dia do Piauí. Ah, Aí, Campo Maior, a escola, não sei as outras instituições, mas a escola não aderiu. Então, esse feriado ficou para a gente na próxima segunda-feira. Então, são 2 segundas sem aula. E o feriado do dia 2 de novembro também é uma segunda-feira. Ave Maria, pois tá bom demais. Olha, para descansar, não tá ruim, não vou mentir para você, não. Mas em relação ao nosso conteúdo, tá horrível. Eu tenho Não, tá turma péssimo.
Eu tenho turma que eu só dou aula na segunda-feira, que é os meninos do terceiro ano. Eles vão ficar sem aula 3 segundas seguidas. Não é seguida porque tem um intervalo entre a do dia 19, né? E a do dia 2. Mas eu tenho 3 segundas sem aula, são 9 aulas perdidas. É Imagine assim, se fosse assim, ó. Próximo ano, seu seriado tudo assim, só em seguida. Ele é amor demais. Pronto, Nicolas, posso passar? A minha ferra tá fechada, pode ir. Obrigada. Bora lá. Aí aqui, ó. Com locuções em que o verbo principal ocorre no particípio. Eu vou abrir bem aqui vocês. Não dá para abrir porque o Rubem caiu. Vocês têm que lembrar, para fazer essas transformações, essas mudanças, dos verbos no infinitivo, no particípio e no gerúndio. Como é que eu sei essa colocação? No infinitivo, o verbo está terminado com a sua conjugação, de acordo com a sua conjugação. Ou ele está terminado. Deixa eu colocar aqui, eu vou aqui, anotar isso bem aqui para vocês. Observação. Copiem junto comigo para não perder tempo. Tá aqui, ó. Rápido, viu? Consonante. Infinitivo, Mentira. o verbo, segundo a sua Mentira. Ave Maria. Hoje estudo isso aqui. Pelos tempos. Por ver isso aqui já. Eita. Eita. particípio. ADO. Esse nome que depois de ido. É Into? É o nome. O nome é isso aí.
por último, gerúndio. Gerúndio. Que é aquela vozinha enjoada. O verbo. Gente, a gente estudou isso em espanhol. Foi? Pronto, então não vou esquecer aqui, ó. Gerúndio, o verbo termina em NDO. Peraí, deixa eu copiar. Mas aí, tia, falei. Espera aí. NDO. Aí assim, ó. Comprando. Comprando. Vendendo. Partindo. Nada de negrito, nada disso aqui. Vai lá pro meio. Preto. Preto. Pronto. Feitinho. Bonitinho. Entendendo. Comprando, vendendo, partindo, fazendo. Não se esqueçam. Não dá pra mim não falar isso aí, não. Dá sim. Esse mês passou rápido, passou. Esse ano tá voando, apesar da pandemia, gente. Todas as vezes que a gente pensa assim, ó, o mês de agosto demora horrores para passar. E aí é quando tá na E esse pandemia. ano foi assim, num sopro, passou. Rapidinho. E agora Já vamos pra novembro, já. já vamos para novembro. Rapidinho, período eleitoral. E que dia que termina mesmo? As aulas, final de novembro. Sim, Maria. Se eu não passar a oitava, vai fazer até o próximo ano. Vai passar assim. Eu quero passar na sétima, não quero fazer oitava. Eu não gosto de aula, videoaula, eu prefiro olho no olho, que eu entendo Não. mais olho no olho. Eu também. De verdade, meu amor. Mas quem é que É o imaginava, jeito. né? A gente começou o ano assim com gás, aquela história de vamos fazer uma coisa diferente, vai dar tudo certo. E de repente veio esse baque. Ninguém esperava, né? Quer dizer, algumas pessoas já previam isso desde o ano passado porque começaram a surgir casos, mas ainda não se tinha conhecimento sobre a real situação. E aí, de repente, em março, eu fui dar aula, eu lembro, gente, tranquilamente. Dei aula na segunda-feira, começou o burburinho. Aqui em Teresina começou a fechar as escolas. Fui para Campo Maior na terça-feira, já saí daí com a notícia que a gente não ia dar aula o resto da semana e já foi dando férias para todo mundo. Foi assim, uma loucura. Uma loucura. Mas vamos trabalhar com o que temos, né? É o que a gente está tentando fazer agora. Pronto, terminaram? Sim. Nicolas? Paizão. Muito bem. Então vamos lá. Isso daqui eu Mesmo coloquei partido. justamente porque ele fica falando o tempo todo aqui sobre particípio, gerúndio, Entendo. infinitivo, então vocês precisam lembrar. Então, aqui, ó, com locuções em que que o verbo principal ocorre no particípio, ó, dito aqui, ó. Se não houver fator de próclise, o pronome átono ficará depois do verbo auxiliar, ó. Havia dito, eu tenho uma locução verbal e esse pronome átono vai ficar entre os dois.
havia lhe dito a verdade. O verbo haver está como verbo auxiliar e o verbo dito, dizer, está como principal. Então, o pronome átono, que é de pronúncia mais fraca, fica no meio, onde ele vai se apoiar no sentido de haver. Na letra B, se houver fator de próclise, o pronome átono deverá ficar antes do verbo auxiliar. Ó, não fica no meio, fica antes. Não lhe havia dito a verdade. Lembrem-se, observem que essas colocações pronominais, principalmente em relação aos átonos, eles não aparecem no início de oração sozinhos. Não aparecem. Aqui foi a explicação que eu coloquei. E, por último, a ênclise, que é quando o pronome vai aparecer depois do verbo. De acordo com a gramática normativa, a posição adequada dos pronomes átonos é depois do verbo, desde que não haja condições nem para próclise nem para mesóclise. Assim sendo, a ênclise é obrigatória, com o verbo no início do período, com o verbo no início do período, desde que não esteja no futuro do indicativo. O futuro do indicativo é real, concreto. Comenta-se que ele recebeu o prêmio. Lembram-me pormenores daquela noite sem graça. Ênclise vai aparecer depois do verbo, com o verbo no início do período, desde que não esteja no futuro do indicativo. Com o verbo no imperativo afirmativo, ordem, afirmação. Alunos, apresentem-se já ao diretor. Eu tenho o fator de conselho, pedido ou ordem afirmativa. Amigos, digam-me somente a verdade. Com o verbo no gerúndio. Quando falar do gerúndio, lembra da voz chata da tia. Desde que não esteja precedido da preposição em. Modificou a frase, tornando-a ambígua. Modificou a frase, tornando-a ambígua. Esse azinho aqui faz referência a que termo da oração? Esse azinho. Faz referência a que termo da oração? Modificou a frase, tornando-a ambígua. Tornando quem ambígua? Tornando quem ambígua? Canetinha. Ó. Tornando-a ambígua. Modificou a frase, tornando a frase ambígua. Puseram-na de castigo para depois poder beijá-la, consolando-a. Puseram-na de castigo para depois poder beijá-la, consolando-a. Eu vou fazer bem que uma observação, que eu vou falar bem que um pouquinho sobre esse negócio para vocês. Com o verbo... mas vai ter outra aula. Ó, façam a atividade. Que dia? Façam a leitura disso daqui e a atividade é essa daqui. Eu vou colocar um videozinho para vocês e vou colocar o link lá no grupo. Lenara, eu falo com você no privado, tá? Para colocar... Você não está no grupo, né? Eu vou procurar o link e coloco no grupo. E eu passo para você no individual. Façam a leitura e respondam as questões, a agenda. E essa daqui é a atividade para casa que eu coloquei aqui em sala de aula. Passa para a Dani, por favor, Lenara. Cheiro, meus amores, até a próxima aula.